O tema de hoje, para quem está anotando, é o que fazer no dia mau. Quem aqui está passando pelo dia mau? Ajuda, Senhor. E o que nós fazemos quando esse dia mau chega? E houve um silêncio na church. Nós vamos aprender hoje com duas mulheres o que fazer quando o dia mau chega. E é bem verdade, você pode ir abrindo aí em 1 Reis 17, verso 7. E aí você já coloca uma canetinha e vai para 2 Reis. Gente, eu combinei com ele. Estou esperando. O Jeff hoje me deixou sozinha. Amém. Nós vamos falar sobre a viúva de Sarepta e a mulher sunamita. Amém? E é bem verdade que o dia chega para todo mundo, o dia mau chega para todo mundo. Parece que para uns o dia mau ele permanece. E a gente sempre olha para a vida do outro e parece que a vida do outro é tão mais fácil, né? Parece que é tão mais leve. E a nossa parece que é bem difícil. Mas eu queria deixar algumas perguntinhas aqui para vocês irem pensando enquanto a gente lê o texto. Que é, o que você costuma fazer quando o dia mau vem? Nossa, tá muito alto, não tá não? Ah, tá bom. Segundo, quais costumam ser os questionamentos? E o terceiro, quanto o dia mau abala a sua fé? Estou me sentindo aquele agora, tá muito alto. Vamos lá então para a palavra de Deus. No 17, verso 7 diz assim: algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. De Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe faça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite. Diga assim: só um punhado de farinha e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Vamos agora, umas folhinhas à frente. Em 2 Reis, no capítulo 4. No verso 8. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica, fala assim, mulher rica, insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao seu marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um cantinho de tijolos e colocar nele, fala assim, uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Até aqui a gente vai
lendo os textos depois. E nesses 2 textos eu estava buscando a Deus o que trazer. E aí me veio esses 2 textos. Eles são bem parecidos, o resultado e também os passos que essas mulheres dão. E nesse texto eu quero dizer que aqui nós vamos falar sobre 2 homens de Deus, 2 mulheres e 2 meninos. E em primeiro lugar, quando eu fui analisar eles, todo mundo sempre ouviu falar de Elias e Eliseu. Elias transferiu para Eliseu a unção que tinha sobre ele, a capa que tinha sobre ele. Mas eu prestei atenção que são 2 chamados diferentes, ao contrário daquilo que a gente sempre ouviu e viu, são 2 chamados diferentes. E em primeiro, Deus, o chamado deles, ao ler, eu vi que eles tinham uma fama. E eu fiquei perguntando, qual é a fama que nós temos? Porque os 2 homens, eles eram famosos por aquilo que Deus fazia através da vida deles. Aquilo que Deus colocou sobre eles e era manifesto sobre eles naquele tempo. Em um tempo idólatra, em um tempo, em uma terra em que o povo estava muito disperso. E eu fiquei pensando, e eu me fiz essa pergunta. O que os homens, os anjos e os demônios têm falado ao nosso respeito? Eu fiquei pensando isso nessa tarde, porque por onde eles andavam, se você for ler durante todo o texto, fala que eles eram santos homens de Deus, profetas de Deus. E outra coisa que me chama a atenção também era o tipo de povo que eles foram chamados. Porque se nós formos olhar a história deles, Deus era muito específico com eles 2. A primeira, e aí eu achei um texto na Bíblia, que está em Lucas, você não precisa abrir, se tiver aqui. Que está em Lucas 4, 25 e 27, em que o próprio Jesus fala sobre o chamado deles. Que diz assim: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam nos dias de Elias, quando o céu se encerrou por 3 anos e 6 meses. De sorte que em toda a terra houve grande fome. O 26 fala assim: e nenhuma delas foi enviado a Elias, senão a Sarepta de Sidom, uma mulher viúva. Ou seja, em todo aquele tempo, muitas viúvas tinha, mas Elias, Deus só usou ele para abençoar essa viúva. E eu fui pesquisar um pouco sobre ela, porque ela não era judia, no contexto de hoje ela não era cristã, ela era idólatra porque ela morava na terra. Deixa eu ver aqui o nome da terra, que é um pouquinho difícil. Ela era uma cidade que ela ficava ao norte e era nos limites com Israel. E o rei daquela época era Etibaal, que era nada menos do que o pai de Jezabel. Ou seja, quem dominava aquela terra em que Deus manda Elias ir para aquele lugar era o pai de Jezabel. E aquela viúva, ela poderia o quê? Denunciar ele. Mas ela acolheu ele na sua casa, porque Deus viu algo nela e Deus queria transformar a história dela. E a primeira coisa que eu aprendo aqui, que não é independente de onde nós viemos, independente das nossas raízes, quando Deus ele decide nos abençoar, ele envia um profeta até a nós. Ele envia a provisão dele até a nós, independente daquilo que nos aconteceu ou de onde nós viemos. Quando ele decide fazer, ele faz. E aí Eliseu, também eu fui olhar, eu nunca tinha visto por esse ângulo a história dele. E no verso 27 também,
Jesus também fala sobre ele. E diz assim: muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. E a nenhum deles foi purificado, senão Naamã. Ou seja, Eliseu, ele foi chamado para um tipo de povo. O povo que tinha aquisição financeira. E quando ele passa por aquela cidade, a palavra diz que uma mulher, que ela tinha o quê? Posses. Ela observa ele e ela diz: lá vai um santo homem de Deus. Vamos fazer para ele um quarto para que ele tenha aonde pousar. E aí eu fiquei também me perguntando e analisando: qual tem sido o chamado que Deus tem para nós? Porque muitas vezes nós ficamos bitolados e Deus, ele quer nos levar para um tipo de pessoa, para um tipo específico. Eu lembro quando a Jéssica começou a trabalhar comigo e aí ela falou assim: Josi, qual é o nicho do Instagram que você quer trabalhar? E aí hoje eu pensei nisso e trazendo para o contexto aqui, qual é o nicho que Deus tem nos chamado para trabalhar? Qual é o povo específico onde Deus quer nos usar? Onde Ele quer nos levar? Quem é o povo que Ele tem escolhido para nós? Que lugar Ele quer que nós sejamos luz e manifestamos a glória de Deus? Onde que Ele quer nos usar com autoridade, com poder? Porque Deus, ele achou espaço no coração desses dois grandes homens de Deus, esses grandes profetas. Elias fez chover fogo do céu, queimou o altar e matou 450 profetas de Baal. Eliseu fez grandes coisas, mas Deus achou no coração deles um lugar onde ele poderia trabalhar. E o próprio Jesus diz: Elias foi chamado para um tal povo, Eliseu foi chamado para um tal povo. Aleluias. E nós também achamos duas mulheres. Parece bem parecida a história delas, mas uma era viúva e pobre. E como eu disse, pagã. Estava em uma situação de miséria. Ela disse: não, é a última refeição que eu vou fazer. Depois nós vamos morrer de fome. E aí eu fiquei pensando, uma mãe, ela faz qualquer coisa. Quando o filho está passando fome, ela não tem reputação, ela não tem vergonha, ela não tem nada. Ela vai ali buscar tudo que ela puder fazer para dar de comer para o seu filho. Mas então eu entendo que ela já havia feito tudo o que ela podia fazer. E ela disse: eu só tenho isso para comer com o meu filho e nós vamos morrer depois disso. Naquela época a terra estava passando por uma escassez. O próprio Deus havia cerrado. Não havia comida, não havia chuva naquele lugar, segundo a palavra de Elias. Porque um homem de Deus profetizou, o Senhor cumpriu. E eu fico pensando, por que não está acontecendo as coisas? Se nós também somos profetas de Deus nessa geração, se nós também somos homens e mulheres que temos autoridade, por que então que a nossa palavra, segundo a nossa palavra, Deus não pode fazer algo? Nós precisamos refletir e olhar para nós mesmos. O que nós temos feito com a autoridade que Deus colocou sobre nós. O que nós temos feito com aquilo, com o direcionamento que Ele deu sobre as nossas vidas. Nós perdemos muito tempo olhando para o que o outro está fazendo. Perdemos muito o tempo, Senhor, porque eu sou chamado. Qual que é o meu chamado? Queridos, Deus faz um grande chamado. Um grande. Ide por todo o mundo pregai o evangelho a toda a criatura.
Esse é o grande chamado, é a grande comissão. E enquanto nós estamos indo por todo mundo pregando, Ele vai revelando a nós o nosso nicho. Ele vai revelando quem é que Ele quer nos levar. Mas Deus, Ele nunca pega alguém que não está fazendo nada e coloca a fazer. Ele sempre pega aquele que já está fazendo e Ele vai direcionando para fazer o que está segundo o coração dele. E quando essa mulher, ela diz isso, o profeta, ela nunca havia visto ele, mas ela disse, vai lá. Ela obedeceu aquilo que ele falou para ela. A obediência gera bênção. E a segunda é a mulher sunamita, uma mulher influente, com posses, que constrangia com a sua gentileza. E a palavra diz que toda vez que o profeta passava por lá, ele se desviava e ia na casa dela comer pão. Como nós temos sido? Será que as pessoas têm nos procurado para comer pão? Será que elas têm achado em nós o pão? Será que elas têm achado em nós respostas de Deus para a vida delas? Segunda Reis 4:13. Eu vou ler aqui rapidinho. Eliseu mandou Gaze dizer-lhe: Você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda junto ao rei, ao comandante do exército? E ela respondeu: estou bem com a minha própria gente. Ou seja, ela estava bem consigo mesma. Ela não fez algo para o profeta buscando seus próprios interesses. Ela fez porque havia nela gentileza, havia nela o favor de Deus, havia nela o reconhecimento de quem aquele homem era. E nós vemos também aqui nessa história 2 meninos. E a palavra diz que o dia mau chegou na casa das 2 mulheres. E essas 2 mulheres perderam os seus filhos. O dia mau chegou e trouxe consigo a morte. Trouxe consigo para essas 2 que serviram aos homens de Deus, trouxe a morte. O que eu aprendo com isso? Porque muitas vezes nós vivemos numa bolha e nós achamos que porque nós servimos a Deus, nós fazemos algo para Deus, o dia mau não bate à nossa porta. Nós achamos que porque nós estamos aqui caminhando com Ele, nós somos privilegiados. Mas o sol, ele nasce para todos. O dia mau, ele vem para todos. Mas o que eu e você precisamos aprender é como nos comportar no dia mau. É a resposta que nós vamos dar para Ele no dia mau. É aquilo que nós vamos dizer para Deus em resposta àquilo que me aconteceu. É aquilo que eu vou dizer: Senhor, tá difícil, mas eu posso suportar o dia mau, porque Jesus suportou o dia mau na cruz do Calvário. Jesus também ele passou por dias difíceis por amor a mim e a você. Mas ele também experimentou a ressurreição, assim como esses 2 garotos, assim como esses 2 meninos. Vocês estão tão quietinhos hoje. E o que tinha em comum nessas 2 histórias? Em primeiro lugar, elas não se lamentavam. Se nós formos olhar as 2 histórias, quando a viúva, quando o Elias chegou ali,
ela disse assim, eu estou colhendo gravetos, mas ela não disse assim, ela não começou se lamentando, é a última coisa que eu tenho, eu estou aqui, eu já tentei todas as coisas. Não, ele pediu água e ela foi pegar a água para ele. Ela só disse que não havia comida quando ele pediu. E outra coisa, em 2 Reis que eu vejo, a mulher rica. A palavra diz que ele estava sempre passando, que Eliseu estava sempre passando na casa dela para comer pão. E ele não sabia o que ela precisava. Será que hoje em dia, alguém que não tem filhos, o profeta está ali sempre orando, curando. E em momento nenhum você vê ela indo para o profeta, pedindo para que ele curasse ela, para que lhe desse um filho. Então nenhuma das duas elas se lamentavam. Nenhuma das duas se colocavam em uma posição de sofredora, em uma posição difícil. Porém as duas serviram aos profetas com aquilo que elas tinham. Aleluias. Segundo, primeiro elas entregaram. Primeiro elas deram o que elas tinham. Deus, Ele sempre vai usar aquilo que nós já temos. Nós ficamos, Senhor, quando o Senhor me der uma voz, eu vou cantar, né, pastora? Quando o Senhor me capacitar, eu prego. Quando o Senhor me der um filho, eu faço tal coisa, Senhor. Quando eu fizer a faculdade, depois eu evangelizo. Quando, Senhor, eu tiver o meu emprego, eu dizimo. Senhor, quando o Senhor me colocar em tal lugar, eu faço a sua obra. Queridos, com Deus você nunca vai ganhar Ele. Com Deus não é troca. Com Deus você não pode dar pouco, ou você não pode dar muito. Com Deus ou você dá tudo, ou você dá nada. Quando nós levantamos a mão e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós entregamos a Ele o nosso tudo. E o nosso tudo é servir a Ele com tudo que nós somos, independente daquilo que eu tenho ou que eu ainda vou ter, independente daquilo que Ele já fez ou que Ele ainda vai fazer, porque Ele é suficiente. Ele se entregou primeiro. Ele não disse assim, olha, se você for um bom filho, eu venho aqui na cruz. Não, Ele veio ao mundo, teve uma vida de homem, viveu 100% homem, 100% Deus, nos ensinando o caminho que nós devemos trilhar. Foi naquela cruz e morreu. Ele se deu primeiro, Ele nos ensinou a servir ao Pai, se doando. Então primeiro elas serviram com aquilo que elas tinham. O que Deus tem te pedido hoje? O que Ele tem falado ao seu coração que você ainda está esperando algo acontecer para que você possa dar a Ele? Ele nos chama para um tempo de reflexão. Ele nos chama para esse tempo em que nós vamos nos doar por completo, em que nós vamos servir a Ele por completo, independente do que nós temos, independente de quem nós somos. É isso que eu aprendo com elas. E após elas entregarem o que elas tinham, elas viveram a provisão de Deus. Josi, você quer dizer que quando eu entregar eu vou viver a provisão de Deus? Querido, nós sempre vivemos a provisão de Deus. Se nós respiramos é porque a provisão dele veio e nos acordou. A palavra diz que as misericórdias dele estão quando nós acordamos todos os dias. Nós só acordamos porque as misericórdias dele nos alcançou mais uma vez. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não fica devendo nada para ninguém. Você nunca vai vencer Ele no dar.
Porque o que Ele dá é infinitamente melhor do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. O que Ele faz é infinitamente melhor, ainda que nós não consigamos ver, é sempre melhor. Então todas as vezes em que nós damos para Ele, nós recebemos mais dEle, mais da sua presença e a sua provisão também. Porque o nosso Deus é um Deus de provisão, é um Deus que se importa com aquilo que nós vestimos, com aquilo que nós calçamos. Ele é um Pai suficiente para nos vestir, para nos dar além do que nós imaginamos. Então nós podemos experimentar a provisão de Deus. E a última coisa que elas fizeram em comum, quando o dia mau chegou, elas buscaram quem podia fazer alguma coisa. Quando elas perderam os seus filhos, as duas, a viúva de Sarepta, ela foi até um pouquinho mais ríspida. Ela disse assim: você veio aqui denunciar o meu pecado. Por que ela estava falando isso? Porque ela vinha de um povo pagão. Então ela disse: você veio aqui e trouxe esse mal sobre mim. E Elias e os dois profetas fizeram a mesma coisa, se você for ler. Elias pegou aquele garoto, colocou no quarto, orou a Deus, se deitou em cima dele e soprou o sopro de vida. Mas aquela mulher rica, eu acho impressionante. Ela tinha se nós formos estudar hoje, ela tinha uma inteligência emocional que a gente precisa ter. Quando ela perde o filho dela, ela não diz nem para o marido. Ela coloca aquele menino deitado. Ela chama os seus servos: me leve até o profeta. Quando Gezi, que era o seu auxiliar, vai até ela diz: vai tudo bem. Vai tudo bem. Eu quero o profeta. Eu quero aquele que eu não pedi nada para ele e ele me deu. É com ele que eu quero falar. Eu quero o santo homem de Deus. E quando ela chega diante dele, ela vai todo. Imagina você. Imagina. Você deseja tanto algo. Você não tem mais nem esperança de ter. Mas você continua servindo a Deus. E um dia, o próprio Deus te dá. E de repente, você perde. Mas ela foi, no dia mau dela, ela foi caminhando. E a palavra diz que somente quando ela chegou diante do homem de Deus, ela se prostrou em grande pranto e chorou. E então Eliseu fala assim: por que Deus não me avisou? E ele manda o seu auxiliar, Gezi, e ela diz: não, se você não for, eu não saio daqui. E então ele vai com aquela mulher, e quando ele chega no quarto, ele faz a mesma coisa que Elias fez. Só que Eliseu, ele não era auxiliar de Elias quando Elias fez o milagre com a viúva de Sarepta. Mas ele teve a mesma postura. E ele então se deita, ele orou ao Senhor. Eles nos ensinam que primeiro nós devemos o quê? Orar ao Senhor. E aí sim depois ele se deita sobre aquele garoto. E o fôlego de vida vem sobre ele. As duas mulheres experimentaram a ressurreição dentro da casa delas. Porque elas decidiram não se lamentar, decidiram entregar tudo que elas tinham, experimentar a provisão de Deus. E no dia mau, buscar o único que poderia fazer algo por elas. Mas nós temos o costume de, no dia mau, nós buscarmos quem não pode fazer nada por nós. Nós temos o costume de, no dia mau,
ir falando para todo mundo, chorando, se lamentando. Nós precisamos aprender com essas mulheres o que fazer no dia mau. Nós precisamos aprender com elas a termos mais sabedoria. Eu estou fazendo um estudo da sabedoria, até ri, né? Porque eu estava com muito sono, eu acordo 5 da manhã, estava com muito sono, e aí eu comecei a ler a Bíblia, né? E aí falou assim, não se dê ao sono. Falei, Jesus, eu só queria dormir um pouquinho, o cochilo era 8 horas da manhã, eu já tinha treinado, já tinha feito o devocional, mas eu comecei a estudar um pouco, porque eu falei assim, eu preciso aprender. Muitas vezes a gente vai buscar lá fora, todas as respostas tem aqui. Toda a inteligência emocional que é falado hoje, e é válido, está aqui. E aí quando você vai ler a história de Salomão e Provérbios, você diz, uau, tem resposta para todas as coisas. Lá te ensina a ser equilibrado. Porque muitas vezes nós estamos desequilibrados. E nós agimos como se nós não tivéssemos o santo sacerdote. Nós agimos como se nós não tivéssemos aquele que pode, aquele que ainda faz milagres, aquele que é o dono do milagre, aquele que faz todas as coisas, aquele que fez o mundo, criou todas as coisas, que é o Deus que pode fazer infinitamente mais. E você já se perguntou por que nós temos a tendência, por mais que nós estamos dentro da igreja, mas parece que a gente esquece quando o dia mau chega. Parece que a gente esquece que tem alguém nos olhando. A gente esquece que Ele continua o mesmo. E nós nos abalamos com as notícias más. Nós nos abalamos no dia mau. Eu quero te convidar nessa noite a ficar de pé. E nós vamos orar ao Senhor. Eu quero que você reflita sobre essas coisas que eu disse. A primeira delas é para quem o Senhor tem te chamado. Para quem Ele tem te chamado. E a segunda delas, como você tem agido no dia mau? Como você tem agido no dia mau? Comece a falar com seu pai.